presença das mulheres na política tem ganhado destaque nos últimos anos, mas ainda enfrenta desafios significativos. Historicamente excluídas da política, as mulheres conquistaram o direito ao voto apenas em 1932, com o Código Eleitoral Provisório de Getúlio Vargas. No entanto, a obrigatoriedade do voto feminino foi estabelecida em 1946. Desde os anos 90, o Brasil implementa ações afirmativas para aumentar a presença, a representatividade feminina nas eleições proporcionais, com a Lei das Cotas de 1995, que reservou 20% das candidaturas para as mulheres, e a Lei das Eleições de 1997, que aumentou essa reserva para 30%. Apesar desses avanços, a subrepresentatividade persiste, exigindo contínuos esforços para garantir uma participação equitativa. A implementação dessas políticas trouxe um aumento expressivo no número de candidatas, mas ainda há muito a ser feito para alcançar a verdadeira igualdade de gênero na política. O Estúdio Biá segue com sua programação especial voltada à cobertura das eleições municipais, abrindo espaço para as mulheres candidatas à vereança. Serão 3 programas e em cada um deles 3 mulheres candidatas representando seus partidos. A ordem e distribuição dos partidos nas datas foi definido em sorteio realizado na semana passada. Vamos aos nossos parceiros comerciais nesta cobertura eleitoral. Temos o patrocínio de Renovare Obras e Serviços e o apoio de Farmapop, Farmácias Associadas, Oral Unique, Clínica Odontológica, Zetanet, Serviços de Internet Fibra Ótica, Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado, Lufiusa Beauty Concept, Toco Consórcios, Cheirimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés, Sorri Fácil Implantes, Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão, Conserte Mecânica Multimarcas, Oficina de Tintas Montenegro. Esses, então, nossos parceiros, mais uma vez com a gente aqui, né, dando seguimento a estes programas na cobertura eleitoral. E estão conosco aqui na mesa redonda, né, que eu até brincava anteriormente, não temos uma mesa redonda, mas é a nossa mesa redonda nesta tarde, né, recebendo as candidatas Ana Paula Kirst, do PL, a Elisa Fucoca, do PSDB, e a Leone Kaiser Bozeto, do MDB. Boa tarde a todas, sejam bem-vindas e obrigada por aceitarem o nosso convite. E na sequência, então, vocês poderão se apresentar, né? Muitas de vocês já são conhecidas na comunidade, mas mesmo assim podem fazer essa apresentação que poderão aí falar um pouquinho mais de quem são vocês. Nós lembramos que não se trata de um debate, sim uma conversa em que todas terão a oportunidade de colocar a sua opinião para cada questão proposta aqui no nosso roteiro. Nesta primeira manifestação, cada uma de vocês vai poder, então, se apresentar e falar um pouco da sua trajetória na política e pessoal. Nós concedemos 2 minutos a cada uma de vocês e começamos, então, por ordem alfabética, aqui com a Ana Paula. Podemos, então, os 2 minutos rolando para Ana Paula. Eu sou Ana Paula Kirsch, sou conservadora e cristã. Tenho como lema a verdade e a transparência. Prezo os valores, né? Deus, pátria, família e liberdade, que é uma coisa também do partido, né? Do PL. E eu, como profissional, trabalhei durante quase 10 anos na área da saúde, no setor administrativo, que é de onde muitos me conhecem. Hoje sou empreendedora na área da beleza, onde eu trabalho transformando e melhorando pessoas, que é como vereadora o que pretendo fazer pela nossa cidade também. Isso aí? Isso aí. Então agora vamos à apresentação da Elisa. Boa tarde, Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu originalmente, né, sou oriunda da Ciências Sociais da URGS, bem na época da abertura política,
Quando eu ingressei na URGS, né, o movimento social e político era muito intenso e participei de vários movimentos e de lá venho, né, trabalhando na questão da política. Sempre acreditei numa boa política. A política transforma o ser humano, a vida das pessoas, né? E mesmo sendo formada em ciências sociais, né, infelizmente, no início da abertura política, tudo, não consegui emprego e pensei, que farei? Fiz faculdade de enfermagem, então, né, e me fiz toda a minha trajetória de vida como enfermeira. Trabalhei em saúde pública esse tempo todo, 33 anos de saúde pública, né? Trabalhei desde atendimento direto a paciente, emergência, hospitalização, gestão, coordenação, treinamento, né? Então, eu pretendo, entrei na política para quê? Dois objetivos. Primeiro, contribuir ao máximo para a sociedade, porque eu sinto um dever interno meu. Eu estudei toda a minha trajetória em escola pública, né? Nunca necessitei pagar escola, isso com muito esforço, né? Sou filha de imigrante e pretendo continuar nessa trajetória, tentando buscar e ampliar o espaço da mulher dentro da política. O olhar da mulher é muito importante dentro da nossa sociedade e da política também. Muito bem. Vamos então agora a dona Leone Kaiser Bozetto, por favor. Boa tarde a todos. Leone Kaiser Bozetto. Sou filha de Luiz Kaiser, um sindicalista, e daí veio a veia política. Sou casada, tenho 2 filhos, 2 netas. Sempre quis cursar direito, mas muitos anos atrás a mulher era guindada a ser professora. Então fiz curso de História, fui professora 27 anos no Polivalente. E depois de um tempo eu comecei a fazer então um curso de Direito. E em janeiro deste ano completei 30 anos de advogada. Sempre gostava e gosto, por isso estou aqui, da política. Via sempre meu pai fazer política nos tempos antigos, onde se podia colar as fotografias e os candidatos nos postes, escrever nas ruas. Então, sempre vi o pai fazendo isso e discutindo no sindicato, sempre primando pelos menos favorecidos, pelos empregados. Isso, então, foi despertando. Agora, pouco tempo atrás, cerca de 10 anos, mais ou menos, eu, então, resolvi entrar definitivamente e ser fazer uma política efetiva. Tá? Concorri em 2015 como vice-prefeita, em 2020 como vereadora e agora de novo. Por que vereadora? Porque nós precisamos trazer as mulheres para a política. É importantíssimo, é fundamental que as mulheres estejam no legislativo para legislar na causa própria, para os seus direitos. Nós precisamos defender os direitos dessas mulheres. E esse é o objetivo. Muito bem. Apresentadas as nossas candidatas, vamos às próximas perguntas. Então, eu só vou pedir para a Elisa e para a Ana Paula, por favor, aproximarem um pouquinho mais do microfone. As próximas perguntas, então, terão um tempo de resposta de 1 minuto e meio. E nós vamos começar, então, agora pela ordem invertida. Vamos começar pela Elisa, depois a Leone e, por último, a Ana Paula. Então, a pergunta é: o que motivou cada uma de vocês a se candidatar à Câmara de Vereadores? Ok. O que me motivou a ser candidata além da militância política, né? A conclusão que eu cheguei em toda essa minha trajetória de praticamente 40 anos inserida na questão política, né, é que nós só conseguimos resultado eficaz se realmente participar do voto, né? De ser vereadora, de buscar o voto, de representar realmente a população. E essa questão
dar muita importância à questão política, à representação, não venham descobrir que não veio de mim tão cedo, porque meus avós, eles eram conselheiros do Shogun, né? Então, essa veia política minha veio há mais de 400 anos, né? E eu digo, não adianta, eu sempre vou ser assim, sempre vou trabalhar, vou defender a causa, principalmente das pessoas com menos recurso, né? Os índios, as pessoas que, infelizmente, ainda continuam em baixa renda, as pessoas que não são atendidas adequadamente, com carinho, como deve ser, essa sociedade que é muito injusta e que eu luto muito para ela ser menos injusta. É isso. Muito bem. Agora, então, por favor, a Leone. O que me trouxe a candidata a concorrer pela vereança, por ser vereadora, é a defesa do direito da mulher. Nós temos visto todos os dias nos noticiários os feminicídios, as violências domésticas, físicas, psicológicas, patrimonial, e alguém precisa vir à sua defesa. As mulheres precisam de mulheres, porque as mulheres sentem o que as mulheres sentem. Tá? Então, assim, é fundamental que esteja na Câmara o maior número possível de mulheres, para que isto faça com que essas mulheres tenham os seus direitos garantidos. A outra também, que me levou também a vir para a candidata a vereadora, é os idosos. A gente está vendo que, dia a dia, os idosos estão sofrendo de muita violência também. Tá? Então, nós precisamos defender esses idosos, porque nós todos vamos ser idosos um dia. Tá? Então, precisamos já começar a caminhar na defesa dos idosos. Então, assim, a mulher precisa de alguém para defendê-la. Mas não só defendê-la, precisamos fazer com que essa mulher cresça no ensino, na profissão, e que tenha também um local para que ela possa trabalhar dignamente, concorrer com um homem. Ana Paula. Bom, o que me motivou, na verdade, eu sempre gostei da política, né? E procurei me inteirar de tudo. Como, né, eu já gostava do partido, eu me envolvi bastante com a movimentação ali em 2022, porque a gente buscava justiça, enfim. E eu recebi o convite para, né, participar agora, então, e ser candidata. Não foi assim fácil, eu pedi um tempo para pensar, porque não é fácil, é um desafio bem grande, e eu decidi, então, né, encarar esse desafio, e estou aqui porque eu penso também que aquele que não gosta da política fica na mão daquele que gosta, né? E é um papel, como a gente vê, né, a mulher, né, como mulher, hoje, a mulher ela precisa se conscientizar que esse também é o lugar da mulher. Né? A política também, hoje a gente tem aí 50% de mulheres votantes e nós temos aí entre 12% e 15% de mulheres, né, no cenário político. É muito pouco. E a gente precisa, sim, dessa representatividade maior. Né? O lugar de mulher é onde ela quiser, na verdade, na política também. Eu decidi, então, né, por aceitar esse desafio e poder, eu participo da ideia da colega, né, da gente ver mais justiça, de ver as coisas funcionando de maneira honesta. Isso me move muito, de fazer algo, né, se colocando no lugar do outro, usar realmente da empatia, também num cargo político, isso é muito importante para mim. Obrigada. E eu quero realmente fazer a diferença. Obrigada, Ana Paula. Vamos à nossa próxima pergunta, lembrando que as candidatas têm 1 minuto e meio para responder a cada questão. E agora, nessa próxima pergunta, a gente começa pela Leone, posteriormente pela Ana Paula e, por último, pela Elisa. Então, quais os principais desafios que vocês enfrentaram como mulheres na política e como pretendem superá-los, né? Superar os que estão por vir também? Então, por favor, Leone. Eu vou dizer para vocês que eu não tive problemas, não tive obstáculos. Tá? Quando decidi que eu iria entrar na política, entrei realmente na política, não tive obstáculo.
Às vezes a família não apoia em todos os sentidos, mas não tive outros obstáculos, tá? E de que forma a gente pode fazer com que isso, outras mulheres que a gente sabe que têm obstáculos, tá, possa vir para a política e defender seus direitos. Como? As mulheres hoje em dia, nós temos 51% de mulheres do Brasil, tá? Temos no Senado, na Câmara Federal, 18% de mulheres, no Senado, 12%. Montenegro, nós tínhamos 20% de mulheres eleitas. Tá? Então, assim, ó, a mulher, primeiro, 46% das mulheres do Brasil são chefes de famílias. Como é que elas vão para a política e deixar seus filhos, se elas precisam trabalhar para sustentar os seus filhos? Tá? Então, assim, ó, a mulher precisa de auxílio financeiro para poder deixar um pouco o seu trabalho e fazer política e, ao mesmo tempo, desenvolver-se economicamente para poder, então, entrar para a política. Tá? É a única forma de a gente conseguir que a mulher possa vir para a política se ela tiver respaldo econômico. Eu não vejo outra forma. Muito bem, dona Leone, terminou antes do minuto e meio, né, na verdade. E agora nós vamos, então, para Ana Paula. A pergunta era? Quais os principais desafios que vocês enfrentam como mulheres na política, né, e como pretende superá-los? Sim. A questão, assim, do desafio. Eu também não enfrentei, como eu disse, foi um convite, né? Eu fiquei apreensiva no início, mas decidi aceitar. Mas o que eu ouço muito, até vindo de amigas, mulheres, é assim, tu é maluca, tá louca, né? É o que eu falo da consciência da mulher, né? De saber que também é o nosso papel, a política. Mas a maioria me fala isso, tu é maluca, né? Tu entrar nisso, porque o que acontece? A política é vista como uma coisa complicada, né? Uma coisa onde tem muita desonestidade, enfim, né? Então isso eu tenho ouvido muito, mas não chega assim, né, a ser algo que me move, mas eu vejo o quanto que a mulher ela está vendo isso como negativo ainda, né? E a gente como mulher, acho que é o nosso papel, sim, também representar as mulheres, né? Como a Leone falou, acho que a gente nada como, né, melhor do que a mulher para representar a mulher. A mulher sabe das demandas da outra mulher, né? Da luta diária que as mulheres enfrentam. Então, para mim, está sendo algo assim que está me motivando muito, até pelo fato de ser uma mulher, né? Uma mulher aí tentando fazer a diferença e representar essa classe, né? As mulheres, da melhor maneira possível, com essa empatia, com esse posicionamento, né? De feminino, de ver o lado das mulheres e fazer algo também por elas, como temos aí projetos, né? Muito bem. E agora, por último, então, a Elisa. Quer que eu repita a pergunta, Elisa? Não, ok. Sim. Bom, assim, felizmente eu estou num partido que, né, ele é bastante democrático. Nós temos como uma grande representante a ex-governadora Ieda Cruzes, né, que lutou, brigou. Estamos hoje, o partido inteiro no Brasil, 34% de mulheres candidatas, né? E a nossa atual presidente estadual é uma mulher, a Paula Mascarenhas, a prefeita de Pelotas, né? E a nossa presidente das mulheres, a Nadine Anfro, né, a deputada Nadine Anfro. E nós temos um respaldo bastante intenso do Grupo Mulher do PSDB, né? Eu, como pessoa, eu sempre fui muito líder desde criança. Eu era uma pessoa mais velha, tal, não sei se é isso. Nunca tive dificuldade. Eu participei porque eu decidi participar, né? No segundo ano de filiada em Montenegro, já assumi o partido, o PSDB. Atualmente sou presidente do PSDB também, aqui no município, e da federação, né? PSDB Cidadania. E, assim, para mim, fluiu tudo muito natural, essa questão. Mas fluiu depois que eu tinha uma certa idade. Hoje já sou, né, aposentada, já passei dos meus 60 e tantos anos e tudo. Mas o que eu penso, eu gostaria de ter tido alguém, né, que me empurrasse quando eu fosse mais jovem. E é isso que eu quero fazer hoje. Muito bem. Mais uma vez, destacamos os nossos parceiros comerciais nesta cobertura eleitoral. Temos o patrocínio da Renovare, Obras e Serviços, e apoio de Farmapop, Farmácias Associadas,
Oral Unique, clínica odontológica. Zetanet, serviços de internet fibra ótica. Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado. Lufiusa Beauty Concept. Toco Consórcios. Xerimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés. Sorri Fácil Implantes. Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão. Conserte Mecânica Multimarcas e Oficina de Tintas Montenegro. Esses são os nossos patrocinadores e apoiadores neste programa especial da cobertura eleitoral 2024. Nós damos continuidade por aqui, lembrando que o tempo de resposta é de 1 minuto e meio para cada uma das nossas convidadas. E nessa rodada a gente começa então com a Ana Paula, posteriormente com a Elisa e por último a dona Leone. Então, a gente quer saber que políticas específicas vocês propõem para melhorar a vida das mulheres aqui em Montenegro. Ana Paula. Bem, como eu falei, né, anteriormente, nós temos sim projetos. Né? Um dos projetos seria a questão das famílias que têm no seu núcleo dependentes químicos. Já tem aí um trabalho feito, né, pelo CAPES, pelo CREA, né, e a gente tem em mente ampliar, trazendo essa ajuda também para as famílias, para os familiares que sofrem muito com isso. Toda família, ela desestrutura, né? Então, seria uma ampliação do trabalho que já existe, então, fazendo ali uma captação de recursos federal para usar nesse trabalho já existente, ampliar esse trabalho para também abranger os familiares. Já existe o trabalho, mas seria uma melhoria. E é uma das coisas que, para a mulher, né, eu passei por isso, particularmente eu vivi isso, e eu sei o quanto que seria interessante na época eu ter esse auxílio, essa ajuda, né? Então, por isso, essa proposta, porque com certeza vai fazer diferença na vida de muitas mulheres também. É um dos projetos, entre outros que a gente tem, que também seria a questão de uma sala para receber, dentro dos pronto atendimentos, para receber a mulher que ela é vítima de abuso, enfim. Muito bem. Vamos agora então à resposta da Elisa. Sim, né? Comentando, Ana, né, o que você colocou realmente, a ampliação do CAPES, a expansão, né, e não só o CAPES em si, né, toda a qualificação da equipe, todo o fluxo de trabalho, a busca das pessoas, o familiar que ficou, de repente, aquele paciente é só a ponta do iceberg, tem que ser trabalhado como um todo. Projetos sociais têm que ser inseridos junto com essa questão, que nada vem junto sozinho, né? Ele é todo um complexo, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, também a nossa proposta, uma casa de passagens, né? Que aquelas mulheres que estão sendo agredidas, etc., não têm para onde retornar. Às vezes a família não está por perto, os demais, né? Então, realmente tem que se ativar a casa de passagem, isso é muito importante para proteger a mulher, as crianças, né? Outra questão importante, creche, ter uma creche adequada para a mãe, não ter que sair correndo, pegar a criança ao meio-dia, porque só tem um turno, né? Não tem que mandar numa Kombi, tirando da cama às 6 da manhã, para a criança, né, de 4 anos ter que ir para outra escola longe. Então, todas essas questões é importante para a mulher, porque quem sofre com tudo isso é a mulher. Para ela poder trabalhar, ela se vira nos 30. E não é fácil. Muito bem. Leone. Bom, o meu projeto maior, tá, é propor ao Executivo, tá, um programa permanente, não é um programa do prefeito de um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, um programa que seja efetivo da prefeitura, da administração, sempre, trocando prefeito ou não. Que consiste em quê? Ajudar a mulher no ensino,
então, trazer para esse programa entidades de ensino para aumentar a educação. Porque normalmente tem 4ª, 5ª, 6ª série, pouco para o desenvolvimento. Chamar a indústria e o comércio para a profissionalização. E, ao mesmo tempo, quando essas mulheres estiverem prontas desse programa, já terem um emprego garantido, um emprego de melhor qualidade. Tá? Esse é o carro-chefe. Tá? Porque o vereador não pode fazer isso, ele vai propor para o executivo, vai buscar recursos, vai auxiliar, mas, né, vai depender do executivo, então, a implementação, com todo o nosso apoio. Outro programa seria criar um espaço na Secretaria da Saúde, onde tivesse um acolhimento mais efetivo das mulheres vítimas de violência e dos idosos vítimas de violência. Tá? Também a criação de um fundo para a agricultura familiar, porque ela é desenvolvida para as mulheres, essa agricultura familiar, elas que desenvolvem. Bem, a gente sabe que, né, são muitas ideias, muitos projetos, mas o tempo é curto. Bom, agora, então, a gente vai para a Ana Paula. A próxima pergunta, já me perdi aqui. Perdão. É a próxima pergunta já. Tá. E é aqui. Como vocês veem, então, a importância da representatividade feminina na Câmara de Vereadores e na política em geral, né? E a gente começa, então, pela Elisa. Pois bem, eu acho assim fundamental, porque mesmo que a gente não, né, proponha lei e tal, nós podemos cobrar do executivo, sim, podemos fiscalizar, podemos apontar soluções, podemos encaminhar projetos de leis, né, podemos realizar vários indicativos, podemos ser parceiros, sim, do executivo, podemos trabalhar juntos, sim, né? Então, realmente, o vereador tem uma gama de atividade imensa, né, quase que ilimitada. Isso é um ponto fundamental. E também eu acredito que essa participação, quanto mais ampla das mulheres, melhor. Não é só para a questão da mulher, para tudo. Porque a mulher enxerga onde os homens não enxergam. O olhar da mulher é diferente. A mulher olha o detalhe, ela olha com o coração também, não só com, né, ela olha com a razão, sim, mas com o coração, e ela consegue chegar, né, nas crianças melhor, ela consegue enxergar a questão da educação melhor, né, toda essa questão que hoje está sendo apontado na saúde, etc., é viável, sim. Né? Sendo vereadora, a gente pode estar apontando, existem soluções, não é difícil, são questões que não requerem recurso a mais, é só questão de organização e de ter mais mulheres como parceira para resolver isso. Muito bem. E agora, então, vamos a Leone. É fundamental, como eu tinha dito no início, que a mulher esteja na política para garantir a diversidade e a efetividade da democracia. A mulher, como diz a Foucault, ela tem uma visão completa. O homem olha mais para frente, olha só com a razão praticamente. A mulher não. A mulher, além de ter essa visão para frente, tá? Ela tem a visão periférica, ela enxerga ao seu redor, ao seu lado. Tá? Então, é importante que essa mulher esteja na Câmara, o maior número possível, para garantir, como a Foucault disse, não só o direito dela, mas o direito da família, o direito de seus filhos. Tá? Outra coisa que é importante é que a mulher vai fiscalizar mais, a mulher vai olhar mais. Tá? Porque, além de propor esses programas para a administração, nós fomos fiscalizar, sim, a administração, nós vamos olhar a população, porque não é de 4 em 4 anos que a gente visita a nossa população, a gente tem que visitar todos os anos essa população, sentir, ouvir essa população, entender a necessidade da nossa população. Tá? E esse é o objetivo das mulheres na Câmara de Vereadores. Muito bem. Ana Paula, por favor. Então, como a Leone disse, fundamental, né? É fundamental a participação da mulher na política. Sim, a mulher levar essa visão diferenciada, que eu acredito que todas nós participamos, né?
dessa mesma opinião. A mulher, ela tem uma sensibilidade para enxergar, né? Principalmente quando se fala de mulheres. Não que nós vamos legislar só para as mulheres, mas essa coisa de entender esse universo da mulher, né? E também de assumir o nosso papel. São tão poucas mulheres, né? Então, por que não eleger mais mulheres? Eu tenho conversado por aí, eu estou fazendo questão de bairro a bairro, porque eu gosto dessa política de bater lá e conversar com as pessoas, olhar no olho da pessoa, perguntar para as pessoas, né, das demandas ali do bairro, saber o que as pessoas estão enfrentando. E eu ouço muitas mulheres, né, cada uma ali com a sua realidade e precisando de ajuda. E eu consigo identificar e me identificar com elas, né? E isso faz a diferença, né? A gente, como mulher, estar ali presente na política e fazer o nosso papel, né? E quando eleita, como foi falado, não ficar só ir ali uma vez por semana, ou enfim, ficar paradinho. Vai para o bairro de novo, vai lá, né? Os teus eleitores, eles esperam isso de ti, e é isso que eu pretendo. Muito bem. E a gente vai chegando à reta final aqui com a nossa última pergunta. E, para finalizar, a gente quer saber de vocês por que o eleitor montenegrino deve votar em uma mulher. A gente começa com a Leone. Por que o eleitor deve votar numa mulher? Por tudo isso que a gente explicou, tanto a Fukuoka, quanto a Ana, quanto eu. Por a mulher ter essa visibilidade maior, por ser mais democrática, olhar mais para a família, olhar mais para os seus filhos, olhar mais pela cidade. Tá? Então, assim, está na hora de nós termos mais mulheres na Câmara. O ideal seria 50% de homens e 50% de mulheres, para poder ficar numa democracia legal. Tá? Então, assim, votem nas mulheres, porque as mulheres representam a vossa mãe, a vossa namorada, a vossa esposa. Tá? Então, essas mulheres precisam estar na Câmara para defender a sua família, inclusive a sua vida. Tá? Porque a cidade é a vida da gente. A gente vive na cidade, precisa da cidade. Tá? Então, com certeza, as mulheres vão ter uma sensibilidade, como diz a Ana, maior do que os homens. Tá? Então, é necessário que estejam mais mulheres na Câmara, sim, para que tenha essa reformulação de ideias na Câmara. Tá? Para que a mulher traga realmente para a cidade essa segurança maior, essa democracia maior, essa eficiência maior. Obrigada. Muito bem. Ana Paula, no teu ponto de vista. Então, por que votar em mulheres, né? Por que colocarmos mulheres na Câmara Municipal? Como tudo que já falamos, né? A visão da mulher, essa visão diferenciada, né? Eu creio que a gente precisa ter uma renovação na Câmara. E por que não mulheres assumindo esse papel? Com essa visão diferente, sabendo, né, enxergar o universo feminino, se colocar no lugar da mulher que está lá cuidando da família, tendo que trabalhar fora. Muitas vezes tem mais de um expediente, porque tem o seu expediente no trabalho e tem 2 ou 3 às vezes, né? E sabe dar conta de tudo isso. Então, por que não? Principalmente as mulheres que possam votar, e nós mulheres, para serem representadas por mulheres. E também para a gente terminar com isso, dessa disparidade, né? Dessa diferença, ter lá... Hoje nós temos na Câmara aqui uma mulher, né? Uma só mulher representando a nossa classe, né, feminina. Então, por que não mais mulheres? Então, vou pedir o voto para, né, principalmente das mulheres, que nesse 6 de outubro votem em nós, mulheres, e vão ser bem representadas. Com certeza vai ter uma diferença aí que vai ser visível, né? Seria isso, e obrigada. Muito bem. E por último, então, vamos esperar zerar ali o cronômetro? Não, sim. Por último, vamos ouvir então a Elisa. Sim, importante mesmo a mulher, né?
que tenha mulheres, mais mulheres na Câmara de Vereadores, com toda essa visão diferenciada. A mulher, por ser mãe, talvez, é muito mais reta, ela é muito mais objetiva, ela é muito mais focada, né? Dificilmente alguém consegue comprar uma mulher dentro da política. Isso é estudo internacional, né, que eu já li. E por tudo isso, por exemplo, muitos países democráticos, tanto a França, né, que já tem bastante mulheres, o próprio Japão, que é extremamente tradicional, já tem uma participação da mulher grande, né, e no mundo inteiro. Então, esse movimento de ter mais mulheres é algo que está sendo constatado no mundo inteiro. A mulher realmente tem essa visão ampla e essa questão de conseguir olhar a família. No momento que tu consegue olhar a família, tu consegue enxergar o município, tu consegue enxergar o próximo, tu consegue deslumbrar, né, o mundo melhor, não só para mim, mas para todos. Não só para minha família, mas para todas as famílias. Então, peço que todos pensem, votem na mulher, né, e que tenhamos mais mulheres vereadoras na Câmara, sim, na próxima gestão. Muito bem, mais uma vez a gente agradece a presença de todas vocês aqui no nosso programa e vamos destacando os nossos parceiros comerciais nesta cobertura eleitoral. Temos o patrocínio da Renovare Obras e Serviços e apoio de Farmapop, Farmácias Associadas, Oral Unique, Clínica Odontológica, Zetanet, Serviços de Internet, Fibra Ótica, Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado, Lufiusa Build Concept, Toco Consórcios, Xerimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés. Sorri Fácil Implantes. Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão. Conserte Mecânicas Multimarcas. Oficina de Tintas Montenegro. Mais uma vez, né, então, para finalizar, muito obrigada a todos vocês que se fizeram presentes aqui hoje para trazer um pouquinho do que estão batalhando aí nesse processo eleitoral. Obrigada a você de casa que nos acompanhou e amanhã teremos novas convidadas aqui, então não perca. Estaremos aqui novamente a partir do meio-dia. Esse foi o Estúdio BA desta terça-feira. Desejamos a vocês uma ótima tarde. Tchau, tchau.